Vamos então tomar agora as definições com intensidade de campo elétrico como campo elétrico e vamos calcular alguns campos elétricos mais simples. Vamos iniciar o cálculo do campo elétrico então com um caso bastante simples de duas cargas. Consideremos então o caso de duas cargas elétricas Q1 e Q2. Elas vão estar dispostas num sistema cartesiano, respectivamente em relação à origem. Vamos admitir, por simplicidade, que as cargas são positivas e que há um ponto P em que queremos calcular o campo elétrico resultante neste ponto, devido a essas duas cargas. Então vamos considerar Q1, Q2 e queremos então descobrir qual é o campo elétrico resultante dessas cargas, que ambas são positivas, num ponto P dado no seguinte ponto. Ou seja, P está distante de Q1 e de Q2 de A e B. Podemos dizer que P está em AB. Q1 está na própria ordenada, ou seja, teria coordenadas 0 e B. Q2 teria coordenadas A e 0, estando na própria abscissa. Qual é o campo que é resultante no ponto P? Podemos iniciar então dizendo que em Q1, de ação direta, teríamos um versor A1. Em Q2 teríamos um versor A2. E no ponto P, diremos que o campo elétrico E seria dado por a soma dos dois campos. Podemos chamar de campo E1 e campo E2, respectivamente para cada uma das cargas. Geometricamente, teríamos aqui a relação de E1 e E2 no ponto P. E podemos então, quando são vetores, realizar a soma vetorial pela regra do paralelogramo e teríamos vamos definir aqui um ponto A. Então, o campo E total em P seria a soma do campo E1 e E2, que é produzido pela carga Q1 e Q2. Ou seja, seria o nosso campo total, seria a relação da carga Q1, seria a carga Q1 sobre a distância A ao quadrado, em relação ao versor A1, mais a carga Q2 sobre a distância B ao quadrado, em relação ao versor A2. E multiplicado por 1 sobre 4πε0. Os versores A1 e A2 darão a direção e o sentido dos campos E1 e E2, respectivamente. Então, em termos de vetores, temos o seguinte valor. Em termos vetoriais. Em termos de módulo, ficaremos com a seguinte expressão. Substituiríamos os versores, o mesmo 1 sobre 4πε0, vezes a soma de ambos as cargas sobre as suas distâncias ao quadrado, extraindo a raiz quadrada total dele. Ou seja, fica da seguinte forma. E é igual a esse valor. Então, notamos aqui que tanto a carga em relação à sua distância, a gente está trabalhando com o inverso dos quadrados. E somamos essas duas relações, essas duas ações, dos inversos dos quadrados de cada uma das cargas pelas suas distâncias, e extraímos a raiz quadrada. E multiplicamos pelo fator 1 sobre 4πε0, o famoso K. Como é um vetor, falta agora para que E seja totalmente caracterizado em relação ao ponto P, a direção do E, ou seja, a direção dada pelo campo E, que é este vetor. Para isso, nós calculamos a tangente das relações. Apontando de P para A, e calcularmos essa relação, teremos, através da tangente, teremos a direção e a total caracterização desse campo, ficando da seguinte forma. Chamemos este ângulo aqui de θ. A tangente de θ será dada por Q2 sobre Q1 vezes A ao quadrado sobre B ao quadrado. Então aqui temos a caracterização completa das cargas Q2 e Q1, exercendo sobre o ponto P um campo que é dado por este valor de intensidade e esta
a direção e o sentido sendo de P para A.